Vamos abrir em Êxodo 20, 24. Moisés fala ao povo, Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti, e te abençoarei. As nossas ofertas perante Deus. Trazer as nossas ofertas, e ele se virará a nós, e nos abençoará. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Não só a nível financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida. O que estivemos a fazer perante os outros vai-nos ser devolvido. Se estivermos a abençoar os outros, vamos ser abençoados. Se não estivermos a fazer isso, vamos receber tudo o que tivemos a fazer. Não se esqueçam que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha. E Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha. E Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Nós podemos ter semeado na Tua presença. Recebe a nossa oferta. E eu sei que Tu vais a multiplicar para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos abrir em João 15, 13. O título é a Páscoa. Neste dia de Páscoa. Mas eu quero que você entenda o que é que Deus fez por nós. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto Jesus disse aos seus discípulos. Mas ele não deu só a vida pelos seus amigos, deu a vida por todos. A Páscoa, nós temos que entender o que é. E entender que foi Deus que preparou tudo. Pois a Páscoa não foi instituída quando Jesus foi crucificado. A Páscoa foi instituída antes, muitos anos antes, mesmo muitos anos antes. Não posso precisar, só indo buscar é que eu consigo saber quantos anos antes é que foi no tempo de Moisés, portanto, muitos anos antes. Eu quero que você entenda, não foi por acaso que Jesus foi crucificado na Páscoa. Quem é que celebrava a Páscoa? Os judeus. Por ordem de quê? De Deus. E eu vos quero levar aí mesmo. Vamos a Êxodo 12, versículo 11.
Êxodo 12, versículo 11. Êxodo 12, versículo 11. E vejam o que é que aconteceu. Para poder situar tudo o que estava a acontecer, o povo de Deus, em Jacó, através de José, o José do Egito, que se foi consagrado como primeiro-ministro, levou o povo dele, os filhos de Jacó, levou todo para o Egito. Lá o sustentou, naquela época em que, daqueles 7 anos de fome, e eles tornaram-se um grande povo no Egito. Os egípcios viram que eles estavam a tornar um povo muito grande e então tornaram-no como escravos. E eles durante 400 anos foram afligidos como escravos. Nesse tempo, entretanto, nasceu Moisés e Moisés tentou e achava que ele ia libertar o povo e tentou e viu um egípcio maltratar um israelita e então matou-o. Por causa disso, soube-se, e ele fugiu. Isto foi perto dos 40 anos de idade. 40 anos depois, agora ele com 80 anos, Deus o chamou e diz: vai libertar o meu povo. E ele agora está no Egito. E quando está no Egito, ele diz para arranjarem um cordeiro de 1 ano para que possa ser sacrificado no dia da Páscoa. O dia que seria, a partir desse dia, o dia de Páscoa. E veja, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passagem. Nós podemos pensar, porquê passagem? Eu quero-vos ler o versículo a seguir. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será memorial. Celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Portanto, para sempre. Quando cordeiro foi sacrificado para eles poderem comer, eles tiraram o sangue do cordeiro e agarraram nesse sangue e pintaram as ombreiras das portas. Por isso é que aqui diz Deus: eu vejo o sinal naquela porta e eu passarei por cima e a morte não entrará nessa casa. Nós ouvirmos isto pensamos assim, mas que Deus é este? Que Deus é que é este que mata pessoas? Eu quero que você entenda a benevolência de Deus primeiro. Cada vez que nós falamos assim, pensa-se sempre, pois, mas ele veio lá e começou logo a matar pessoas para poder libertar outros. Não, você não está a entender. Deus trouxe 9 pragas antes da 10ª praga. Ouça bem. Deus trouxe 10 pragas ao Egito. Moisés ia falar com o faraó, o rei da altura, e dizia ele: liberta o meu povo, porque senão vai haver consequências.
o faraó, rei do Egito, dizia que não. E então vinha uma praga. A primeira praga, águas se transformaram em sangue. O rio Nilo foi transformado em sangue, matando os peixes. Não está escrito. Eu estou-vos a ler para não estar a ler uns extensos versículos do que é que foi acontecendo. Foi voltar a falar com o rei, com o faraó, e ele voltou a dizer que não os libertava. Infestação de rãs. Rãs saíram do rio e cobriram toda a terra. Depois disso ele continuou a dizer que não. Piolhos e mosquitos. O pó da terra se transformou em piolhos e atacaram os homens e animais. Depois veio moscas. Esta já era a quarta praga. Enxames de moscas invadiram casas e terras. Pestes nos animais. Morte de gado e rebanho dos egípcios. Úlceras. A sexta praga. Feridas e tumores que apareceram na pele dos egípcios. Chuva de pedras, granizo, tempestade de granizo e fogo que destruiu as colheitas. Gafanhotos, nuvem de gafanhotos que devorou o que restou da agricultura. E a nona praga, trevas, escuridão total cobriu o Egito por 3 dias. E depois a 10ª praga, a morte dos primogênitos, a morte do filho mais velho de cada família egípcia, incluindo a do faraó. Este, sim, foi o dia de Páscoa. Em todas estas pragas, sempre Moisés ia falar com Faraó e sempre lhe dizia para libertar o povo. Em todas elas, sempre, o Faraó disse que não. Deus deu 10 ou antes 9 oportunidades para que ele libertasse o povo, evitando as outras pragas. Mesmo que se ele na nona praga tivesse aceitado e tivesse libertado o povo, a 10ª praga já não aconteceria. A morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos de cada família, quer do gado, quer da família, morreria. Se ele tivesse aceito, esta praga não viria. Portanto, vejam que Deus tentou, de todas as formas, não trazer maldição para os egípcios. Mesmo apesar dos egípcios terem maltratado e escravizado o povo de Deus. Mesmo assim, Deus escolheu ser misericordioso e, através dessas pragas, fazer com que eles se arrependessem e mudassem a sua posição, evitando problemas futuros. Mas eles não quiseram. Porquê é que a Páscoa é celebrada? A Páscoa é celebrada para nos mostrar a nós que Deus, com mão forte, libertou um povo. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado na altura da Páscoa. Ele até lhes pediram para que tirassem Jesus da cruz antes da Páscoa. Mas não foi por acaso que foi nessa altura. Porque já era uma celebração dos egípcios, dos israelitas, celebrar a Páscoa do Senhor. Agora passaria uma celebração universal, em que a Páscoa simbolizava a morte do Cordeiro de Deus. Portanto, antes, um animal, um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, havia de ser sacrificado para que o sangue dele pudesse ser pintado às portas. Para que Deus, quando o anjo da morte, quando passasse, ao ver aquele sangue, saltava a essa casa e nenhum mal chegava a essa casa. Agora, da mesma forma, o sangue de Jesus cobre os nossos corações, evitando assim que o anjo da morte nos possa tocar.
Por isso Jesus foi à cruz. Por isso é que nós lemos antes, no versículo antes, em João 15:13, ninguém tem maior amor que este, de que alguém dar a vida por seus amigos. Eu quero que você entenda uma coisa. Não foi algo por acaso. Jesus não morreu por acaso. Não foi, ele andou e foi crucificado. Não. Houve um preparo para tudo acontecesse. Inclusive para provar que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus, vários livros dos profetas falam de como ele havia de vir à Terra, onde é que ele nasceria, que era em Belém. Ele foi dito no Velho Testamento que ele iria estar numa manjedoura. Tudo isso foi descrito e tudo na vida de Jesus se cumpriu para provar que ele era o Messias, alguém que estava destinado para vir, o libertador do povo. E você pode dizer assim, mas nós não estávamos escravos. Não. Diga uma coisa. Alguém que está escravo do pecado não é escravo. Uma vez foi dito uma coisa, uma pessoa estava a falar com outra, um cristão com um não cristão. E o não cristão diz, não, vocês não podem fazer nada, vocês é só regras, os cristãos, vocês, e os evangélicos é só regras, só regras, só regras. E o cristão virou-se e disse, não temos regras. Não, então, podes fazer tudo o que quiser. Posso fazer tudo o que quiser. Podes? Então explica-me uma coisa, perguntou o cristão para o outro. Diz-me uma coisa, tu fumas? Fumo. Consegues deixar de fumar? Ah, não, é muito difícil. Então não és livre. Desculpa, tu bebes? Sim. Consegues parar de beber? Ah, não, então, mas pois os outros como é que me viam? Então não és livre. O pecado sempre aprisiona. O pecado sempre nos faz impedir de fazer o que queremos. O diabo sempre cria uma forma de nos enganar, de nos iludir, pensando que estamos a fazer o que queremos, que dá prazer aquilo que estamos a fazer. No entanto, se algum dia quisermos parar, não conseguimos parar. Jesus nos veio libertar dos conceitos, das amarras do diabo. Jesus não veio só tratar da nossa vida eterna com Deus, mas também do agora, num tempo presente. Há coisas que às vezes há coisas no mundo natural que acontecem que nós pensamos que são coisas normais e naturais, mas não são. Uma dada irmã, na altura que estava afastada, mas que conhecia através dos seus pais a palavra de Deus, estava em casa. E em casa dela sentia ataque de demónios. Sentia uma opressão tremenda em casa. E ela estava com os filhos. E a única forma de fazer parar essa opressão era ler o Salmo 91. Acho que era 91. Era 23 ou 91. Não posso precisar. Mas acho que era 91. Ela lia o Salmo 91 e a opressão que sentia parava. Jesus nos disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Muitas das vezes nós queremos agarrar nas coisas que nos estão a acontecer e pedir ajuda a Deus. Não é que isso não é válido.
mas entende que Deus já fez tudo por nós. Senhor, ajuda-me, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes... E Ele nos tenta mostrar a nós que nós temos as armas nas nossas mãos, pois as armas da nossa milícia são fortes e poderosas para a destruição de fortalezas, para a destruição de tudo o que vem contra nós. Nos foi dada uma autoridade para poder fazer parar todas as investidas do nosso inimigo. A maioria das vezes olhamos para pessoas e pensamos que as pessoas são o nosso inimigo. Mas não é as pessoas. É aquele que influencia essas pessoas a se tornar nossos inimigos. Meus tempos, até de escola e tudo mais, eu lembro-me de pessoas que não gostaram de mim por qualquer motivo. Mas depois, ao final de me conhecerem, começaram a gostar de mim. Eu tive no meu trabalho a lidar com GNR, aconteceu exatamente o mesmo. Pessoas que não gostavam de mim, mas começaram a lidar comigo, conheceram-me e começaram a gostar de mim. E começaram a pôr em causa aquilo que outras pessoas falavam sobre mim. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso inimigo, verdadeiro nosso inimigo, não é pessoas, não é aqueles que se voltam contra nós, não é aqueles que nos fazem mal. É o diabo e os seus demónios. E você tem que perceber que Jesus pagou um preço muito alto por cada um de nós. Para que através da sua morte nós pudéssemos viver para a justiça. Para que através da sua morte nós pudéssemos ser justificados. Da mesma forma como na altura do Egito, o cordeiro era morto para que o sangue pudesse ficar nas ombreiras das portas, protegendo assim aquela casa e quem estava dentro daquela casa. Porque lhes disseram assim, quando vocês comerem, fiquem dentro de portas, não saiam de casa. Porque o anjo da morte vai passar. E quando ele vir o sangue, ele não vai entrar nessa casa. Não saiam para a rua. E da mesma forma, Jesus que morreu por nós, que deu a vida por nós, o seu sangue, para todos aqueles que o aceitam, o seu sangue está derramado em nós. Está derramado no nosso coração. E ele é a nossa proteção. Veja o que está aqui escrito. Primeira de Coríntios 5, 7. Amém. Primeira de Coríntios 5, 7. Primeira de Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é que isto quer dizer? Os nossos conceitos antigos, os nossos conceitos que nós pensamos, os nossos conceitos que nos foi ensinado, os nossos conceitos que fomos aprendendo à medida que temos vivido, conceitos que são errados. Não é por acaso que Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos. Você diz, mas que loucura é essa? Como é que eu posso amar aquele que me faz mal? Porque aquela pessoa que me está a fazer mal está a ser influenciada por alguém maior contra nós. Ouça bem. Houve coisas que me aconteceram a mim. Coisas que não foram boas. Pessoas que disseram coisas não boas sobre mim. E que eu não percebia porque é que estava a acontecer na altura. Eu dizia, mas porquê, Senhor?
depois é que eu percebi. Aquelas pessoas que estavam a ser injustas para comigo, Deus as queria julgar. E através da injustiça que eles estavam a fazer comigo, elas podiam ser julgadas. Às vezes nós não entendemos que o propósito de Deus não nos engloba só a cada um de nós, mas engloba a todos. Há um propósito para todos. E quando Deus traz bênção, não vai trazer bênção para uma pessoa, mas vai trazer bênção para muitas. Jesus não morreu por alguns, morreu por todos. Mas só aqueles que o receberam, a esse lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus, apesar de ter morrido, nós dizemos assim, pronto, Jesus morreu por toda a gente. Sim, mas você aceita o que ele fez como sendo em seu lugar? Você aceita Jesus na sua vida? Aceita ele como seu Senhor e Salvador? Não, então, ele já fez tudo o que tinha que fazer por mim. Sim, mas você tem que aceitar o que ele fez. Você tem que aceitar. É exatamente como ir a tribunal. Ele apresentar no advogado. Você aceita esse advogado? Não, eu não aceito esse advogado. Pronto, então tem que escolher outro advogado. Você aceita Jesus como seu advogado? Como sua defesa para a sua vida? Então você aceita Jesus. Veja o que está aqui escrito. João 1,12. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos os receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ouça, você se aceitou Jesus no seu coração, alguém orou por si. Alguém orou para que o Pai aceitasse a sua vida. Para que você pudesse ser recebido como um filho de Deus. A todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós aceitamos Jesus como aquele que tomou parte da cruz por nós. Aquele que se sacrificou por nós. Ele que é a nossa justificação. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Agora você percebe a intenção de Deus Pai de ser Jesus a morrer na cruz. Foi Ele que pregou o Evangelho, foi Ele que mostrou o caminho, foi Ele que foi crucificado. E foi Ele que ressuscitou no terceiro dia. É esse Jesus a qual nós amamos e servimos. Ele que é tudo para nós. Neste dia de Páscoa nós celebramos, nós e todo o planeta celebra, todo aquilo que é cristão celebra a morte daquele que nos salvou. É aquele que nos ajuda constantemente. Aquele que está sempre a interceder perante o Pai. E deixemos mostrar isso. Primeira João, no final da Bíblia, 1 João 2:1.
1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por todos, mas só aqueles que o aceitam os seus mandamentos, aceitam andar como Ele nos deseja. Só a esses foi dada a justificação dos nossos erros. Ouça, não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e têm pecado e estão destituídos da glória de Deus. Mas o que é que nós fazemos? Sabendo que há algo que fazemos que não agrada a Deus. O mundo não faz nada. Nós pedimos perdão a Deus. Ele nos perdoa. E quando é algo que nós não conseguimos controlar, nós pedimos a Deus, Senhor, ajuda-me, tira isto de mim, em nome de Jesus. Aquele que mente, Senhor, tira a mentira de mim, Senhor. Aquele que rouba, tira o desejo de roubar de mim, Senhor. Tira o desejo de fumar, de beber, de droga. Tira, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Adultério. Tudo o que não presta. Mas cada vez que você vai a Deus e se arrepende genuinamente, verdadeiramente, nós temos um advogado perante o Pai que intercede por nós dia e noite. E sabe o que é que Jesus diz ao Pai? Pai, não te esqueças que eu morri por ele. Você percebe porque é que nós celebramos a Páscoa? O dia mais importante do ano. O dia em que o nosso Salvador morreu. E morreu por nós. Ele que é chamado o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Agora você percebe que desde o início da Bíblia, desde a fundação do homem, da criação do planeta, Deus começou a fazer um plano para que o filho dele pudesse vir à Terra, morrer, e ele pudesse ser a justificação, a nossa justificação. O que é impressionante é que só assim é que você entende plenamente o amor de Deus, se é que você consegue entender, ou eu, percebendo que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós, para nos ajudar num planeta que está... Ouça, não é preciso ver muito. Veja tudo o que está a acontecer. Ouça as notícias e veja o que está a acontecer. Está tudo em guerra. Estamos em 2026, em abril de 2026. Há guerras em vários lugares. Há coisas a ser discutidas que não têm lógica nenhuma. Em que falam que coisas que é justo e que não é justo, coisas que nem dá para pensar. Em que homens deixam de ser homens. Em que mulheres deixam de ser mulheres. Nem lógica tem. Como é que alguém pode negar a sua própria criação? Aquilo que Deus instituiu para ele. Vão negar o próprio Deus, que Deus lhes deu a sua sexualidade.
Eles estão a dizer que Deus errou na vida deles. O tempo não é bom. O nosso Deus nos avisa que será pior que Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é um dos exemplos piores que Deus destruiu a fogo. Porque é um dos exemplos piores da Bíblia. Em que não havia respeito por nada, nem por ninguém. Nós temos que respeitar toda a vida humana, respeitar toda a decisão que as pessoas façam. Por favor, não imponham a sua vontade sobre outra pessoa, mesmo você que seja cristão, mesmo que queira ajudar outras pessoas, não imponha a sua vontade. Fale do amor do nosso Deus para com eles e deixe Deus operar o que tem a operar. Respeite todas as pessoas, mesmo aqueles que acham que Deus errou na vida deles. Respeite as pessoas, respeite as pessoas. Deixe elas viver o que querem viver. Por favor, lute por seus direitos. Não deixem que outras pessoas agarrem e moldem a cabeça a si ou aos seus filhos. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Entenda o caminho que deve andar. Mas, por favor, entenda acima de tudo que Deus Pai fez tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Não foi por acaso que Jesus morreu. Não foi por acaso. Foi porque havia um plano de Deus Pai para nos poder salvar. E salvar já não tem só a ver com a vida eterna, porque aquilo que crê, aquilo que aceita Jesus como Senhor e Salvador e permanece até ao fim, esse irá viver com o Pai para o resto da vida. Aqueles que o não fizerem vão estar afastados de Deus para o resto da vida. E não estou a falar da vida na terra, estou a falar da vida eterna, da vida depois da morte. Você que aceitou Jesus, você tem a oportunidade de continuar a servir a Deus, de confiar em Deus. Não confiar em coisas que lhe dizem, mas confiar no que a Bíblia diz. Confiar que Deus preparou um caminho para si muito mais excelente, que o vai levar para a vida eterna com Deus. Então entenda uma coisa. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque fazemos o bem. Nós somos salvos porque Jesus nos amou e nós aceitamos o que Ele fez por nós. E a consequência de nós fazermos isso é que nós somos mudados interiormente. Então nós começamos a fazer boas ações. Nós somos bons para com os outros, mesmo com aqueles que nos fazem mal. Porquê? Porque nós temos Deus no coração. Ainda hoje, por causa de uma coisa que aconteceu comigo e que eu não gostei, em Gálatas 6:9. Vamos abrir em Gálatas 6:9. Houve alguém que me fez alguma coisa que eu não gostei.
Eu na altura exaltei, eu não falei a essa pessoa, mas na altura exaltei-me e depois fiquei quieto. Isto aconteceu ontem. Hoje, Deus falou comigo e disse-me isto. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem, que a seu tempo você receberá a bênção. Até o que as pessoas estão a fazer e aquilo que não é certo. Não se canse de fazer o bem. Deus tratará do resto. Você está a ouvir? Você não será prejudicado. Deus o vai beneficiar. Porque você fez o que Deus disse. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você é de Deus. Você é de Deus, não amaldiçoa. Porque da sua boca não sai maldição para ninguém. Porque você é de Deus. Você sabe as consequências daqueles que se voltam contra si. Não porque você fala alguma coisa, mas porque Deus o protege a si. Você entende? Mas não nos vamos cansar de fazer o bem. Mesmo às vezes há aqueles que nos estão a magoar, que não é certo, não é justo o que estão a fazer. Não nos vamos cansar de fazer o bem. Porque a seu tempo Deus nos dará a vitória sobre esses assuntos, em nome de Jesus. E aquilo que estava errado a ser feito vai ser corrigido e vai ser feito bem em nome de Jesus. Deus disse, minha vingança eu retribuirei. Não os vingueis a vós mesmos. Meus amados irmãos, entendam uma coisa. Deus sabe muito de cada um de nós, muito mais do que nós imaginamos. Eu lembro-me, aconteceu comigo, já aconteceu com os meus filhos também. Eu queria comprar um carro e eu não sabia que carro havia de comprar. E eu dizia, Senhor, mostra-me qual o carro que eu devo comprar. E ele arranjou uma forma até de alguém negociar para mim o carro. Aconteceu com um dos meus filhos, mas é exatamente o mesmo. Agarrou e não sabia que carro havia de comprar. Até que entrou num e diz, é este. Pronto, já sabia que carro é que queria. Você entende? Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele nos ajuda em tudo. Tudo, 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 tudo o que você pedir. Não importa o que seja, não importa que seja um parafuso, não importa que seja isto, que seja aquilo, não importa o que seja. Deus nos quer ajudar. A prova disso é que Ele não poupou o próprio Filho por nós. Se Ele não poupou o próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas. E você pode dizer, mas a minha vida está assim, está assado. Ouça. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo, tudo vos será acrescentado. Eu com 25 anos de idade aceitei Jesus. Com 25 anos eu andei a orar pensando que aquela pessoa de quem eu gostava queria ser a minha esposa. Mas Deus mostrou-me que não e me tirou todo o amor que eu tinha por essa pessoa. E eu orava a Deus buscando por uma esposa para a minha vida. Que uma mulher alcançou a benevolência do Senhor. Eu orava isso.
Até que pensei, bem, é esta pessoa, é aquela. Eu procurava. É que esta pessoa, é aquela pessoa, é outra pessoa, é esta. Até que fiquei quieto, porque não encontrei ninguém. Até que na igreja onde eu estava, começou a frequentar uma pessoa. Começou a frequentar a igreja. Eu não notei na pessoa. Eu sou muito sincero, eu não notei a pessoa. Nem dei por ela. Até que Deus me mostrou que era aquela pessoa. E Deus me trouxe a esposa que eu tenho atualmente. Alguém dentro da igreja teve um sonho e dizia que via-me a mim rodeado de filhos. Eu achei piada, na altura nem esposa tinha. Eu tenho 4 filhos. Entenda uma coisa. Deus faz tudo porque nos ama. E nós, de coração, devemos retribuir esse amor para com Ele. Ah, não, eu retribuo fazendo isto. Não, não é. Não, você não entendeu. Como é que se retribui amor? É com ações? Ou mais com palavras? Porque tudo começa com palavras. Você já disse que ama a Deus. Já expressou o seu amor para com Ele. Já lhe disse que o ama. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Pai. Meu Pai Celestial, eu te amo. Você já disse isso? Ao expressar essas palavras, você está a abrir portas para a sua vida. Você não imagina. Porque é isso que Deus Pai busca de nós. O nosso amor para com Ele. O nosso amor ao que Jesus fez a nosso lugar. O nosso amor ao que o Espírito Santo faz agora na terra, dentro de nós e fora de nós, operando a nosso favor. Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando como um só a nosso favor. Será que não devemos amá-los? Não devemos dar a nossa vida por Ele? Páscoa. Um dia para nunca esquecer. Um dia para nos lembrarmos sempre em que o dia em que o nosso Salvador morreu por nós. Porque Ele deu a vida pelos seus amigos. Eu peço vamos fazer a Santa Ceia. Vamos fazer. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Santa Ceia. Eu vou ler uma passagem da Bíblia em 1 Coríntios 11:23. Não é preciso abrir, é preciso é que você entenda uma coisa. Quem vos vai falar, eu vou-vos ler de alguém que escreveu aquilo que recebeu do Senhor. Foi Paulo. Paulo que não andou, que não era discípulo de Jesus. Mas que Jesus lhe apareceu numa visão. E ele se converteu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Porque o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem, porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo este pão e este vinho, Senhor, e vamos distribuir para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amém? Maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Amém. Amém. Senhor. Pai, estamos perante a Ti, Senhor. Celebramos a Páscoa contigo, Senhor, e com os nossos irmãos. Nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver, não só nesta terra, mas também para a vida eterna. Pai, eu levanto o pão como símbolo do corpo de Jesus. Eu o tomo em nome de Jesus. Amém. Pai, agora levanto o cálice, Senhor, símbolo do sangue de Jesus, do sangue derramado naquela cruz em nosso lugar. Lembramos de tudo o que Ele passou por nós. E selamos esta aliança contigo eternamente. Que este dia seja repetido por muitos até a eternidade. Porque a nossa aliança é eterna, Senhor. E estabelecemos esta aliança neste cálice, contigo. E o tomamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua compaixão, pelo teu carinho. Obrigado, Pai, porque eu sei que tu nos concedeste a cada um de nós que em todas as coisas sejamos mais que vencedores por aquilo que nos amou, que foste tu, Senhor. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Eu quero desejar a todos muitas bênçãos, mesmo muitas bênçãos, mas eu quero-vos fazer uma oração. Uma oração que o Senhor falou a Moisés para abençoar os filhos de Israel.
Que o Senhor vos abençoe a todos que me estão a ouvir. E que te guardem. E que te faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa Páscoa. Amém.